Estamos de volta com Filosofando, hoje falando sobre o Livro dos Espíritos e a educação na sequência da temporada sobre o pensamento de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, portanto, é a filosofia que traz ressignificação para a existência humana, colocando o espírito na sua verdadeira estatura como ser que na linha do tempo se autoeduca, desenvolve as suas potencialidades latentes, aprende com a vida e com as dores, que são como instrumentos de despertamento para a realização daquela meta. O Livro dos Espíritos é a ciência que decodifica os fenômenos à luz da razão, do empenho intelectual que busca a origem de todas as coisas e o descobre, o princípio inteligente do universo, presente por trás do véu material que o enclausura na prisão dos sentidos. O Livro dos Espíritos é a religião em espírito e verdade, que desmistifica e desmitifica Jesus como divindade de um panteão mitológico inatingível, porque inexistente, e o reconduz a nós como um exemplo vivo de plenitude e amor, e aos que lhe seguiram os passos para a nossa convivência, para a nossa razão e para os nossos sentimentos, concedendo-nos a fé que pensa, que raciocina, que é indestrutível, porque construída com sabedoria. O Livro dos Espíritos, portanto, é a educação por excelência, porque reconduz o ser ao autoconhecimento sem metalinguagens, sem sistemas, remodelando à luz do discernimento, conscientizando-o da grande responsabilidade que lhe cabe diante da vida, da própria existência e do outro, o seu semelhante, seu irmão. O Espiritismo fomenta a fraternidade em bases racionais, reconduzindo o ser às realizações que lhe cabem. No dizer de Herculano Pires, é doutrina de gigantes. Aprofundar os nossos conhecimentos através do estudo metódico e da pesquisa coerente realizada com seriedade, nos trará uma visão de realidade que poderíamos descrever como verdadeira saída da caverna, mencionando a alegoria da caverna de Platão, em busca da luz que clareia a verdade. Muitos são os caminhos, escolas espiritualistas, religiões, filosofias, ciências. Porém, o Espiritismo condensa, retifica, atualiza, encaminha, educa, constrói a fé em bases lógicas e revela ao ser humano que ele é depositário de potências a serem desenvolvidas pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo estudo, pelo respeito a si mesmo e ao outro. É o caminho sem desvios, seguro e constantemente revelador de nossas consciências. E sem Jesus e Kardec, não há Espiritismo. Nós vamos agora para o nosso momento de leitura, refletindo com você algumas questões do Livro dos Espíritos e também sobre o tema Educação com Espiritismo. O Livro dos Espíritos nos traz ali na questão 917. Qual o meio de se destruir o egoísmo? Vamos refletir juntos? De todas as imperfeições humanas, dizem os Espíritos, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, a sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças, ou seja, aquilo que faz parte do nosso cotidiano, não é? E as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante
a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade daquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Prossegue Kardec nos seus comentários. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo, e do qual cada um é mais ou menos vítima ou algoz. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Mas não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, se quer ou requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, notando a todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância, dos que o dirigem e, como em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão, sem dúvida nenhuma, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O egoísmo, finaliza Kardec, é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. O Livro dos Espíritos, questão 916 e 917, Allan Kardec. Como você bem vê, a doutrina espírita não somente oferece conhecimento para todos nós, mas através do conhecimento nós nos educamos ou reeducamos. Não basta, segundo o que os espíritos superiores disseram a Kardec, o próprio Kardec delibera também, apenas a educação intelectual, apenas a educação das escolas. Nós temos que buscar a nossa educação moral, a nossa educação ética, a nossa educação mediante a análise dos conteúdos que fazem parte do nosso psiquismo de periferia e também o nosso pensamento, a tudo aquilo que envolve as nossas atitudes, as nossas ações no cotidiano. Quem é você, na verdade? O Espiritismo nos propõe essa pergunta: quem é você? Quais são os seus propósitos? O que você trouxe para essa encarnação? Você se acha suficientemente educado para conviver e para viver nessa existência, neste exato momento?
A resposta somente o seu próprio espírito poderá lhe dar. Mas você tem toda a codificação para lhe dar um suporte fortíssimo para essas conclusões que você poderá chegar acerca das suas necessidades temporais, mas também e sobretudo as suas necessidades morais e intelectuais. O Filosofando vai ficando por aqui, mas nós aproveitamos como sempre a oportunidade para mais uma vez te convidar para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio, como você bem sabe. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós estamos aqui por amor ao ideal, como voluntariado. Porém, a FEAL tem equipes de profissionais que trabalham cotidianamente e por isso você está recebendo aqui esse programa em seu lar com a qualidade que você merece. Esses profissionais também são muito idealistas, sem dúvida nenhuma, não é? Então, nós estamos convidando você para também fazer parte da nossa equipe. Todos nós somos uma só equipe, trabalhando pela difusão do bem-estar e também do conhecimento espírita. Faça a sua contribuição ligando hoje mesmo para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais, como nós sempre dizemos, com a sua contribuição você também ajuda a manter os diversos e inúmeros internados da unidade de longa permanência, bem como de todos os atendimentos que as casas André Luiz fazem para o portador de deficiência intelectual. Faça parte da nossa equipe, 0800 12 18 38. Nós vamos, como nós já dissemos, finalizando por aqui. E nós te convidamos para estar na próxima semana conosco em mais um Filosofando. Fique com Deus e até lá!